no Evangelho relatado por Mateus, no capítulo 14. Evangelho escrito por Mateus, nosso querido São Mateus, escreve o seu Evangelho, e no capítulo 14, no verso 22, eu queria ler com vocês. Mateus, capítulo 14, verso 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância, a distância da terra, e fustigado pelas ondas, pelo que veio um vento que soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, e Pedro andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ele ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Meus amados, um dos eventos mais conhecidos da Bíblia, dos milagres mais conhecidos da Bíblia, Jesus andando por sobre as águas. Esse milagre, o de menos importante aqui é o milagre. Nesse evento, a pedagogia, ela se sobrepõe ao evento miraculoso. O natural, ele é mais incisivo do que o sobrenatural. O que há de mais poderoso aqui é o ordinário e não o extraordinário. Aliás, o extraordinário é um pano de fundo. Jesus andar por sobre as águas é um detalhe do detalhe do detalhe. Porque, na verdade, o grande poder desse texto está no natural. Está no ordinário e não no extraordinário. Está na pedagogia. Está na capacidade de ensinar. É para isso que eu quero chamar a atenção. A relação de um rabino, de um professor, de um instrutor, com seu aluno, com seu discípulo, ou, como chamavam os judeus, como eram assim conhecidos os discípulos, os aprendizes, um talmidim. Um aprendiz. É isso que está acontecendo. O texto começa dizendo que Jesus faz questão de se isolar. Tinha pouco tempo, Jesus tinha perdido o primo dele, João Batista, tinha sido decapitado. É assim que o capítulo 14 começa, com a degolação, o degolácio de João Batista, causado por Herodes. Jesus triste, Jesus já tinha primeiro se retirado para orar, volta para multiplicar pão, sai de novo para orar. Ele se retira e insiste, a Bíblia diz, ele dá uma ordem aos discípulos: entrem no barco e se piquem daqui, sumam da minha frente. Os discípulos não vão discutir com o seu rabino, com o seu professor. Entram no barco e vão embora. Vão cruzando o mar. Jesus está isolado. E a Bíblia fala que alta madrugada, o que se levanta? Uma tempestade.
um vento muito forte. E o navio batia contra as ondas, a ponto de estar totalmente à deriva. E eles já estavam angustiados de medo. Meu irmão, de madrugada, as vigílias da noite, aqui por esse horário, no grego, a gente vai identificar entre 3 e 6 da manhã. Horário maluco, que tudo pode acontecer. Você está no breu do meio do oceano, na noite mais escura, um vendaval, um temporal miserável, e os caras estão atormentados. A primeira reflexão que eu trago para você é que muitas vezes a grande maioria de nós já sentiu que recebeu uma ordem de Jesus. Você já sentiu Jesus te direcionando para algum lugar? Jesus colocando no seu coração um negócio, uma empresa, um empreendimento, uma vocação. E a gente às vezes tem a ideia, uma ideia muito clara dentro de nós, que quando nós estamos obedecendo a voz de Deus, se Jesus ordenou, se você entendeu que Jesus mandou você fazer alguma coisa, obviamente tudo vai dar certo. A gente absorve essa ideia. Se eu desobedeço a Jesus, eu tenho uma tempestade. Mas se eu obedeço a Jesus, eu ganho um arco-íris. Aquele joguinho da vida. Mas aqui, eu estou vendo gente que obedeceu a voz de Jesus. Jesus disse, vai, beleza, vou. Jesus insistiu para que eles fossem. Imagina eles no meio da cena, dizendo, rapaz, eu sabia, eu não queria vir. Por que Jesus insistiu, velho? Que chatice. Eu obedeci a ele e agora eu estou aqui pagando pato. E a nossa lógica não bate com isso, porque a gente está o tempo todo jogando aquele joguinho do mérito, aquele joguinho do se isso, aquilo. Ontem, um amigo me perguntou, me ligou e falou assim, vem cá, o meu pecado repercute nas pessoas que estão do meu lado? Eu, rapaz, que pergunta complexa. Que na verdade, na cabeça dele, ele acha que a cada vez que ele peca, cada site inapropriado que ele acessa, cada erro que ele comete, é uma possibilidade a mais de a mãe dele bater o carro. É um joguinho do azar, que ele amarra ali, ele amarra um gato preto perto da mãe, e a mãe dele agora está com azar, e vai pagar pelo pecado dele. E toda vez que ele erra, o azar está no ar, mas toda vez que ele acerta, a sorte lhe acompanha. O nome disso se chama teologia da prosperidade. Deus abençoa o fiel, Deus pune o infiel. Se você não está prosperando, se você não está com as coisas dando certo, algum pecado tu está escondendo. Essa é a lógica que a gente o tempo todo aplica na vida da gente, mesmo sem perceber. Quantas vezes você já deixou de participar da ceia do Senhor porque você era indigno e você tinha cometido um pecado? Eu não posso comer. As coisas vão dar errado. Quantas vezes você achou que o pneu do seu carro furou porque você não orou antes de sair de casa? Ou porque você orou sem fé? Quantas vezes você achou que você perdeu o seu emprego porque naquele mês você não deu o dízimo? A gente está jogando esse jogo. E eles estavam jogando esse jogo, mas agora o jogo deu bug. Não sei se o jogo era pirata, mas naquele dia eles obedeceram. Eles fizeram tudo certo. Jesus insistiu, eles entraram, foram no barco. Chegando no meio do lugar, tempestade. Ué, Jesus me mandou para a tempestade? E eu quero dizer isso para vocês. Jesus, sim, às vezes nos manda para tempestades. Lide com isso. Aceite isso. Jesus não lida com esse joguinho de mérito que eu e você às vezes lidamos. As coisas não são tão exatas assim. O reino de Deus, a teologia de Deus, a pedagogia de Deus, ela não se resume em 2 mais 2. 2 mais 2 às vezes dá 7,8 para Deus. Eles estão obedecendo a Deus e estão no meio da tempestade. E no meio da tempestade, o medo vem. Havia entre eles todos aqueles medos dos navegadores, inclusive que na alta madrugada fantasmas vinham visitar. Havia essa crença no mundo antigo. Os fantasmas vinham atormentar os navegadores no meio das madrugadas. No meio da madrugada, o que era a perdição para eles, o que era a angústia da vida deles, o que era o pior problema naquele momento, o que era aquilo que tirava o sono deles,
Chega Jesus, patinando, de stand-up paddle. Tipo assim, isso não é importante para mim. Esse problema que está tirando o sono de vocês, eu piso em cima deles. Estou me lixando do seu problema. Isso aí não é isso que eu quero tratar em você agora. Eu não vim aqui resolver a tempestade. Eu vim aqui resolver coisa mais séria. Tipo assim, esse problema que está atormentando a tua vida, eu resolvo ele fácil. Calma. Tem mais coisa que eu quero resolver antes disso. Tem coisa mais importante para resolver. Jesus está andando sobre as águas, pisando em cima daquilo que está tirando o sono deles. Cara, calma. E aí eles tomam um susto, o susto do fantasma. É um fantasma, pronto, estamos lascados agora. O fantasma veio nos buscar. E ainda existia entre os gregos, sobretudo, a lenda do barqueiro, que era alguém que estava do outro lado e que vinha buscar as pessoas para levar para o outro lado. Era o barqueiro da morte. Mas pronto, deve ser o barqueiro, veio buscar a gente já está morto, isso aqui é o outro lado, é o Hades, é o Sheol. Esses medos estavam no coração dele. Mas pode ser também que aquele medo e a esperança de estar vendo alguma coisa, pode ser a esperança deles. Opa, vem um fantasma aí, a gente está com medo, mas tem alguma coisa ali. E tem muita gente que encara o evangelho apenas como o evangelho do fantasma. Ele quer ver um Jesus fantasma, ele quer ver um Jesus espetacular, ele quer ver um Jesus que fala com base no eis que te digo, ele quer ver Jesus falando, mas não Jesus falando de qualquer jeito. Tem que ser a irmã Rosivalda do coque, da saia, falando chu, tem que ter uma língua estranha no meio. Ele quer o espetacular, ele quer ver alguma coisa muito tosca acontecer. Ele quer ver um fantasma. A palavra fantasma, no grego, é fantasma mesmo. Fantasma, essa palavra vem do grego. Só que essa palavra fantasma, ela deriva de outra palavra também grega, que é a palavra fantazo. E a palavra fantazo quer dizer espetáculo. Aparição escandalosa. É isso. É uma palavra que o escritor de Hebreus usa no capítulo 2, para falar do espetáculo da transição da fé, ou da lei para a fé. E muitas vezes as pessoas vêm para cá esperando o evangelho do espetáculo, o evangelho do fantasma, que Jesus tem que aparecer de modo sempre surpreendente, sempre extraordinário, sempre chocante, sempre por meio de revelação de algo que você ainda não sabe. As pessoas estão pagando qualquer dinheiro. Se você for dizer assim, gravar um Reels, e uma pessoa grava assim: irmãos, queria compartilhar uma coisa aqui que a palavra diz. A palavra está dizendo isso aqui. Você vai ver depois 13 visualizações. Aí outra pessoa vai gravar um Reels assim: irmãos, quero te dizer hoje o que Jesus falou para mim nessa madrugada. Ele apareceu para mim aqui do lado desse púlpito e disse: meu filho, eis que te digo o que está acontecendo. Meu irmão, 13 milhões de visualizações. Todo mundo quer ver um Jesus fantasma. Todo mundo quer um Jesus espetacular. Todo mundo quer um Jesus que lacra. As pessoas querem ver isso. As pessoas são atraídas para isso. E eu sinceramente acho que tem muita gente aqui doidinha para ver um milagre. Dizendo assim: no dia que eu vi um milagre, eu começo a crer. Tem gente que vem aqui toda quarta esperando o dia que um aleijado vai andar, que um cego vai ver. E ele diz no coração dele: no dia que eu enxergar um milagre, eu começo a crer. Mas na boa, isso não funciona. Biblicamente, a geração que mais viu milagres na Bíblia, a geração do deserto, viu o mar se abrir, viu rocha brotar água, viu maná cair do céu, viu codornizes aparecerem do nada, viu coluna de fogo durante a noite, viu uma nuvem que andava e acompanhava eles e guiava eles durante o dia. Essa galera viu muito milagre. E a geração mais incrédula, mais murmuradora, mais sem fé da Bíblia, qual era? A geração do deserto. Era uma geração que fez Deus perder a paciência. Deus olha para Moisés: não aguento mais teu povo. Não vou mais com vocês. Essa geração. E eu quero dizer uma coisa para vocês: milagres não produzem fé.
mas o oposto é verdadeiro. Fé produz milagres. O primeiro milagre que precisa acontecer hoje na minha e na sua vida é a gente aprender a crer, mesmo sem ver. É parar de ser guiado pelo que vê e começar a ser guiado pelo que crê. Esse é o primeiro milagre que precisa acontecer. Jesus para e diz: ei, tem fantasma nenhum, sou eu. É preciso a gente encontrar o conforto da palavra de Jesus fora do espetáculo, fora do milagre, fora do fantasma. Simplesmente ouvindo sou eu. Sou eu no ordinário, no simples. Sou eu de carne e osso. Sou eu que às vezes vem na oração de uma criança, vem num louvor cantado, vem no gesto mais simples do seu dia. Em Emaús, ou a caminho de Emaús, Jesus se revela e aparece no partir do pão. Num pão com manteiga ele está se revelando, e você esperando ele num fantasma. Ele está aqui: ei, calma, não tem fantasma, sou eu. O amiguinho da vizinhança, sou eu. O Jesus que vocês conhecem, sou eu. Elias sobe ao Horebe e espera encontrar Deus num terremoto, num fogo, num vendaval. E a Bíblia diz: e Deus não estava no terremoto, e Deus não estava no fogo, e Deus não estava no vendaval, mas ele apareceu numa voz mansa e delicada, num cicio, numa brisa. Ali estava. Jesus aparece e diz: sou eu. E aí Pedro se tranquiliza. Às vezes a gente lê a primeira vez assim: se és tu, eu também quero ir. Mas essa fala não pode ser interpretada como uma prova e como uma dúvida, não. É como uma constatação. Eu lembro muito do Kiko falando com Chaves: se é assim, sim. Quando o Chaves dizia alguma coisa para ele: se é assim, sim. Pedro está dizendo da mesma forma: se és tu, então eu quero ir também. Pedro está constatando que é Jesus. Ele não está perguntando se és tu. Não é uma fala de desconfiança. Essa mesma frase pode ser traduzida como: já que és tu, eu também quero ir. Essa é a acepção melhor dessa frase que Pedro está dizendo. Ufa, ainda bem que és tu. Então, se és tu mesmo e não é outro, graças a Deus, eu também quero pisar por sobre meus problemas. Eu também quero viver essa experiência que está vivendo. Eu também quero ir. E eu quero contextualizar vocês sobre o que é isso que eles estão vivendo. É uma relação de discípulo com o mestre. Boa parte dos judeus era instruído dessa forma, como um discípulo, ouvindo, sendo educado, sendo alfabetizado pelo seu rabino. Era uma exceção no mundo antigo. A comunidade hebraica, a comunidade judaica do primeiro século, por exemplo, boa parte deles era letrado, era alfabetizado. O mundo antigo não era alfabetizado. Os hebreus eram. Eles eram instruídos, sobretudo, na lei, desde criança. A ponto de que há relatos de que uma criança com 10 anos de idade sabia recitar de cor toda a Torá. Isso era possível acontecer. Toda a Torá, eu estou dizendo, todo o Pentateuco. Uma criança de 10 anos sabia recitar de cor, sem consultar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Com 10 anos de idade. Era possível isso acontecer. Porque ela era sempre instruída por um rabino, que ensinava ela a absorver tudo aquilo, e pelo caminho ir recitando até tudo aquilo internalizar. Era o método de educação, o rabino ia instruindo uma por uma, e sentava numa cadeira, e colocava uma cadeira na frente dele: senta aí, infeliz. Vamos lá, no princípio criou Deus. E ela ia aprendendo. E aquilo ia entrando, internalizando. Ela era letrada daquela forma, e aprendendo tudo aquilo. E com 10 anos de idade, por exemplo, quando completava 13 anos de idade, aquele menino sabia boa parte do Velho Testamento todo de cor, citando de cabeça. Era bem possível isso. Era uma cultura baseada nessa instrução. E agora,
Pedro é um adulto. Pedro é um adulto. Ele está ouvindo agora o seu novo rabino, dizendo assim: você quer vir? Gente, venha. E ele ouve a palavra do rabino. Ele: se o meu rabino mandou, eu posso ir. E é forte você ler a expressão que diz Jesus, dizendo assim: e Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Pedro está pisando nos problemas. Pedro está andando contra a expectativa, contra a esperança natural. Todo mundo sabe, quem pisa na água funda. Pedro era homem do mar. Pedro já tinha pisado na água antes. Pedro já tinha afundado antes e agora ele está indo contra a probabilidade. Ele está pisando. Por quê? Porque o rabino falou com ele: vem, Pedro, você pode fazer isso. E ele está pisando na água, a água está dura, não está afundando. Mas a Bíblia diz: Pedro começou a sentir o peso do problema. Ele começou a olhar mais para os ventos e para as tempestades. A gente aguenta um vento. E aí, eu sei que está vento, mas eu quero ir. Ele já sabia que estava vento antes. Ele diz: eu quero ir. Mas aí, cada vento é um tapa. E a gente está ali, Jesus mandando vai. E aí você aguenta o primeiro tapa. Eu estou com Jesus, mandou eu ir. E aí vem outro tapa, mas daqui a pouco minha irmã, saraivada de tapa. É uma saraivada de problema. É um por cima do outro. É vento por cima de vento. É tempestade por cima de tempestade. É onda por cima de onda. E daqui a pouco você já está olhando mais para a onda do que para a voz do seu rabino. Ali, ele começa a gritar: rabino, não vai rolar. Deu ruim aqui. E a expressão que ele usa, ele levanta a mão e diz: salva-me. Me salve. Eu estou afundando. Eu estou caindo. Eu estou caindo tanto, já estou vendo Vitória ali embaixo. Eu estou afundando. E ele está desesperado, ele começa a gritar. Jesus vai interpelar ele mais tarde. Estende a mão, traz ele de volta, andando sobre as águas. Até aí, o mar não tinha acalmado. Até aí, a tempestade continuava. Quando chega no barco, Jesus acalma. Mas Jesus faz a pergunta para ele: cara, por que você ainda tem tanto medo? Por que você ainda duvidou? Você ainda não tem fé? E aí a pergunta que eu queria fazer para vocês: no que Pedro não tem fé? Eu disse para vocês que Pedro fez uma constatação. Pedro não estava duvidando que era Jesus. Se és tu, eu vou. Pedro não está com dúvida que é Jesus. Pedro não está com dúvida que Jesus tem poder para aquilo. E Jesus pergunta para ele: por que você não tem fé? No que Pedro está duvidando? Do que Pedro está duvidando? Pedro não está duvidando de Jesus. Pedro não está duvidando do poder de Jesus. Pedro não está duvidando que ele podia seguir a voz de Jesus. Pedro não está duvidando disso. Sabe do que Pedro está duvidando? Pedro está duvidando que Jesus acreditava nele. Pedro não acreditou que Jesus pudesse acreditar nele. Porque se a voz de Jesus ecoava, o vento estava ecoando mais forte sobre ele. E está ali um pequeno, um talmidim, um aprendiz, um discípulo, olhando para o mestre e assim: eu não vou conseguir fazer o que você faz. Eu não vou conseguir ser santo como você é. Eu não vou conseguir fazer aquilo para o que você me chamou para fazer. Eu não vou conseguir dar conta de tudo que você está confiando na minha mão. Não. Pedro não acreditou que Jesus acreditava nele. E sim, eu sei que eu estou falando com gente que já ouviu a voz de Jesus, que já ouviu um chamado de Jesus, e que em algum momento da sua vida você levantou para dar 1, 2, 3 passos, mas os tapas vieram, as pedradas vieram, as ondas vieram, o vento veio, o medo veio também, e você começou a acreditar que Jesus se enganou quando te chamou, que Jesus se enganou quando te escolheu, e você começou a acreditar que você não seria capaz de fazer o que o seu rabino faz, o que o seu mestre faz. Você não acreditou
que a sua vida pudesse pertencer ao Mestre. Ele mandou, ele disse: venha, você pode fazer, Pedro. Eu estou dizendo que você pode fazer. E Pedro não acreditou que ele podia fazer aquilo que Jesus disse que ele podia fazer. E aí ele gritou: salva-me. E esse é o grito do Evangelho. Das primeiras coisas que a gente ouve na igreja, as primeiras mensagens que a gente ouve na igreja, quando a gente está se convertendo, quando a gente quer encontrar o Senhor Jesus, quando a gente quer ser encontrado por Ele, o que você começa a ouvir são mensagens de salvação. É na boa, do que Jesus te salva? Pedro não estava com medo do inferno. Não era do inferno que Jesus estava salvando Pedro. Salva-me, era um clamor desesperado. Jesus disse: eu te salvo. Do que Jesus precisa ou queria libertar Pedro? Do que Pedro precisava ser salvo? Do que Pedro precisava ser liberto? Pedro estava clamando: salva-me. Salva-me do quê? Salva-me do mar? Mais que isso. Salva-me do meu problema? Mais que isso. Salva-me do demônio? Mais que isso. Salva-me da tempestade? Mais que isso. A salvação é uma nova oportunidade. Quando a gente cresce, você cresceu imitando gente a sua vida toda. Vygotsky vai dizer, é um dos maiores ícones da pedagogia, ele vai dizer que quase tudo que aprendemos ao longo de uma vida, nós aprendemos por imitação. Não é por acaso que nós não conseguimos falar certos fonemas, porque nós crescemos sem ouvir esses fonemas. Um dos maiores desafios para quem vai aprender francês é daquelas linguinhas assim chata, que você vê o cara falando assim: tá meio fresco, não tá? O desafio de um gringo vindo aprender português, pede para ele falar o ão. Ele não fala au. Não, isso aqui é um cão. Sim, um cal. Ele não consegue falar, porque é um fonema que ele nunca ouviu. Não existe na língua dele. Então o aparelho fonador dele não consegue ter a amplitude necessária para falar aquele fonema. Ou seja, até o seu corpo é moldado em cima daquilo que você ouve. Você está imitando gente a vida toda. Você está imitando as pessoas que passaram por você. Você é a soma das pessoas que passaram por você. Os desejos que brotam no seu coração são desejos que foram impostos em você. Ou você nasceu desejando um iPhone? Quieta, tu nasceu, era máquina de escrever ainda. Nem celular existia. Hoje você está aí matando e morrendo por causa do iPhone. Quem te ensinou a gostar de iPhone? Você está imitando gente a vida toda. E sabe o que o Evangelho nos oferece? Aquilo que Nicodemos não conseguia entender. Nicodemos pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus diz assim: necessário te é nascer de novo. A salvação é uma oportunidade de dar reset nesse game maldito que a gente está jogando, que é o jogo da imitação. A salvação é a oportunidade de você matar essa vida atual e começar uma nova. E aí Nicodemos pergunta: como eu já velho posso entrar na barriga da minha mãe? E ele está dizendo: seu idiota, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A salvação é um novo nascimento, é a oportunidade de você abater, de você amortizar todas essas imitações que você tem feito até hoje, de você zerar seu game, de você apagar, de você retirar todos esses institutos de imitação que você adquiriu até hoje, de você sepultar o seu velho eu, parar de imitar todo mundo que imprimiu carências na tua vida, que imprimiu essas limitações cognitivas, essas limitações almáticas, de imprimir todos esses pecados que você carrega até hoje, todas essas angústias que estão no seu ser, e parar de imitar tanta gente que tem lhe prejudicado, parar de imitar tantas influências negativas que te levaram a ser esse ser que só afunda. O Evangelho é a oportunidade de você sepultar isso, nascer de novo e começar a olhar só para o seu rabino e imitar somente ele daqui por diante. Sabe do que Jesus te salva? Jesus te salva de você mesmo. Jesus te salva do seu velho eu.
Jesus te salva do Simão e da oportunidade de nascer um Pedro. Jesus te salva daquele que imitava as suas primeiras referências. Ele zera o jogo. Ele diz assim: pronto, senta aqui na cadeira, e agora eu vou te ensinar. Olha só para mim. Foca só em mim agora. Ouça só a minha voz. O vento continuava, gente. O vento continuava. Mas eu estou dizendo para você, aprendiz, para você, meu talmidim, para você, minha criança, para você, Pedrinho, para você que agora está salvo por mim, foi resgatado por mim, para você que está nascendo de novo, pega na minha mão. Você pode andar sobre as águas. Eu acredito que você pode. E a palavra mais chocante que eu posso te dar hoje é: Jesus acredita em você. Jesus acredita em você, porque é Ele que está te chamando. Isso é chocante. Pensa no exemplo de Jó. Como é que Jó começa? Com Deus provocando Satanás. Não é Satanás que vai provocar Deus, é Deus provocando Satanás. Apresentaram-se os filhos de Deus. Veio também Satanás. Ele apareceu lá. E Deus é quem puxa a conversa com ele. De onde você vem, infeliz? Estava rodeando a terra. Ah, entendi. Só uma coisa. Você viu meu servo Jó? Aí Satanás, eu não tinha reparado não, mas já que você falou. Já que você falou nele. Aí Deus diz assim: não tem ninguém como ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Tem ninguém igual a ele. E aí Satanás começa a dizer algumas coisas. Ele começa a dizer o seguinte: óbvio que ele é assim. Você comprou ele, pô. Você suborna o cara. Claro que ele vai te amar. Por quê? Olha o que você deu a ele. Você deu a ele dinheiro, você deu a ele família, você deu a ele uma saúde perfeita. Pô, capaz, eu estou até repensando aqui se eu não ia te amar também. Gente, entenda uma coisa. O livro de Jó não é uma acusação a Jó. Não é Jó que está sendo acusado no livro. O livro de Jó é um júri, é um tribunal de júri, e o réu não é Jó. Sabe quem é o réu? Deus. Deus é o réu desse tribunal. Satanás está acusando Deus e não Jó. Satanás está dizendo o seguinte: ninguém ama a Deus se não for comprado com dinheiro, se não for comprado com família, se não for comprado com saúde. Ou seja, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, ninguém ama mais a Deus do que a saúde, ninguém ama a Deus mais do que a família. E ele disse: se você tirar isso dele, ele vai pecar, ele vai se voltar contra você. E aí vem a parte macabra. Deus diz assim: quer apostar? Quer apostar? Estou casando semzinho, Jó. E ele não vai tomar cartão amarelo. E aí o diabo fazendo dobra aposta. Veja, sem perguntar, sem ligar, sem perguntar o preço dos honorários, sem mandar a procuração, Deus constitui Jó como seu advogado aqui na terra e diz assim: eu acredito em Jó. Deus diz: eu acredito em Jó e eu aposto nele. Jó passa a ser o advogado de Deus na terra. Tem um Deus que pode estar agora, na eternidade, apostando acerca da tua vida, dizendo: eu acredito que Ele pode fazer o que eu ensinei Ele a fazer. Eu acredito que Ele pode ser quem eu mandei Ele ser. Eu acredito que Ele vai ouvir minha voz e vai seguir os meus passos. Eu acredito que Ele vai seguir o exemplo do rabino que eu deixei lá na terra. Eu acredito. Deus pode hoje estar apostando na tua vida.
te nomeando como advogado dele lá na sua firma onde você trabalha, te nomeando como o maior argumento em prol da bondade, do caráter e da soberania dele, para que alguém, quando resolva duvidar do caráter, do amor e do poder de Deus, olhe para a tua vida e diga: eu não tenho como duvidar. Ele testemunha de um Deus fiel e verdadeiro. Deus está apostando em você. E hoje, o aumento de fé que Ele quer lhe dar não é fé num fantasma, não é fé num espetáculo, é fé num mestre, num rabino que olha para você e diz assim: venha, eu acredito que você pode ser santo, eu acredito que você pode ser honesto, eu acredito que você pode ser uma pessoa menos carente, eu acredito que você pode ser uma pessoa verdadeira, eu acredito em você. Venha, Pedro, pode pisar na água, você pode fazer o que eu fiz. Aliás, ele mesmo vai dizer isso depois. Gente, se vocês crerem em mim, vocês viram o que eu fiz? Bobagem. Ah, vocês estão impressionados porque eu ressuscitei Lázaro. Bobagem. Vocês estão impressionados porque eu multipliquei pão. Bobagem. Vocês estão impressionados porque eu abri o olho do cego. Bobagem. Se você crê em mim, obras maiores você vai fazer. E eu acredito em vocês. Meu querido, o seu mestre acredita em você. Tanto é que ele chama os discípulos e diz assim: galera, é o seguinte, meu plano é esse, larga tudo e vem. Os caras, opa, senti firmeza. Eu só tenho um negócio que esqueci de dizer: daqui a 3 anos eu vou embora, vocês ficam só. Esse era o plano maravilhoso de Jesus com os discípulos. Daqui a 3 anos eu me pico, vocês ficam aí. Fazendo o que, mestre? Exatamente o que eu fiz. Eu acredito que vocês vão fazer. Eu acredito que vocês vão fazer exatamente o que eu estou fazendo por vocês. A pergunta que eu deixo para você é essa: você acredita que Jesus acredita em você? E é difícil, porque eu não acredito em mim. Eu não estou pregando uma mensagem coach, porque eu não estou pedindo para você acreditar em você. Eu não estou, acredite no seu potencial. A mensagem é: não acredite no seu potencial. Se você acreditar no seu potencial, irmão, sai daqui e bate o carro de primeira. Antes de sair daqui, esse estacionamento está uma porcaria. Não acredite no seu potencial. Não acredite. Mas acredite nas palavras do seu mestre. Ele te escolheu. Ele sabia o que estava fazendo. Ele te chamou. E Ele sabe o que Ele está fazendo. A pergunta não é se você acredita no seu potencial. A pergunta é: você acredita que Jesus acredita em você? Satanás tinha uma tese: se eu convencer ele a tocar em Jó, eu afasto ele de Jó. Deus deixa Satanás tocar em Jó. E quando chega lá no capítulo 40, no capítulo 42, Jó está ainda ferido, ainda sem filhos, ainda pobre. Mas esse Jó, que foi tocado em sua saúde, que foi tocado em sua família, que foi tocado em seu patrimônio, ergue sua voz e diz: bem eu sei que tudo podes, meu Deus. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu estou olhando para o meu rabino. Agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho para quem olhar. Agora eu tenho em quem me espelhar. Agora eu posso te seguir. Não de ouvir falar, mas agora eu te vejo. E você? Já consegue ver seu mestre? Fique de pé. Para que tanto medo? Você consegue acreditar que a sua vida é do mestre? Você consegue acreditar que o seu mestre acredita em você? E mais, você consegue acreditar que o seu mestre acredita no trabalho que ele faz? Esse é um dos maiores portfólios que a gente vê hoje dos professores vendendo curso de inglês, por exemplo, na internet. Ele diz assim:
eu garanto que eu posso fazer você virar esse ano falando inglês. Ele acredita em quem? Em você? Ele acredita no trabalho dele. Ou seja, ele está falando isso para milhares de pessoas, milhões de pessoas. Ele não conhece cada um que está assistindo, ele largou o negócio, mas ele acredita na obra que ele pode fazer. Ele acredita independente de quem você seja. Eu faço você falar inglês, infeliz. Pô, mas você não fala nem português, man. Eu falo problema. Problema é seu, mas em inglês você vai falar. Português eu não ensino não, mas em inglês tu vai falar até o final do ano. E é isso que ele consegue vender. E aí ele mostra as provas sociais. O gatilho da prova social. Quem trabalha com marketing digital sabe o que é isso. Ele pega o gatilho da prova social, bota um monte de testemunho. Eu não falava nada, eu não sabia nem cantar Happy Birthday, eu não sabia falar nada. E o baiano é assim. O baiano fala inglês sem saber que fala inglês. Você pergunta, baiano, como é irmão em inglês? Ele, pô, brother, sei não. E homem em inglês? Pô, man, também sei não, man. Ele vai dizendo, eu não sei quem você é, mas eu acredito na obra que eu posso fazer. E o seu rabino está dizendo isso. Independente do que você fez, independente do seu pecado, independente da sua história, independente dos seus traumas, independente de quão baixo você caiu, independente de quão longe você foi, independente da sua cor de pele, independente da sua religiosidade, independente da sua religião, independente da sua opção, da sua orientação sexual, independente da sua sexualidade, independente de quem você foi, independente de quem você é, eu acredito na obra que eu posso fazer na tua vida. E você? Você acredita que Jesus acredita em você? Feche seus olhos e ouça a voz do seu rabino lhe chamando. Vem. E se o bicho pegar, se você se sentir afundando, só grite: me salva. Só levanta a mão e grita: me salva. Me salva de mim. Liberta-me de mim. Liberta-me da minha natureza. E o seu mestre vai estar aqui, ouvindo sua voz, ouvindo seu grito, ouvindo seu clamor, estendendo a mão. E você vai voltar para o barco do mesmo jeito que ele mandou você sair, andando sobre as águas. Pedro, eu acredito que você pode. E eu estou te chamando para fazer exatamente o que eu faço. Salvação é isso. Salvação não é bilhete para o céu, gente. Salvação não é livramento do inferno. Salvação é uma nova identidade, é a oportunidade de você imitar o seu mestre. É uma nova natureza, é um novo coração, é uma nova pessoa para você imitar. É uma nova referência na tua vida. São passos novos que você pode seguir. Não rumo ao abismo, não rumo à profundeza do mar, mas andando pela superfície, sem medo de fantasma, sem vontade de espetáculo, mas vivendo ordinariamente, dia após dia, um dia depois do outro, imitando seu mestre, como um talmidim, como um discípulo imita o seu professor, o seu mestre. Porque ainda tanto medo? Você não tem fé? Se ele falou, pode ir, e ele vai expulsar o medo de você. Tua graça encobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu.
já estive e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, descansarei, pois eu sou teu. Eu vou contar uma coisa para vocês. Não era isso que eu ia pregar hoje. Eu ia pregar outra coisa, completamente diferente. Olha, no final, Mário foi iluminada pelo Espírito de Deus e perguntou a Isaac: o louvor do final pode ser a minha vida é do mestre? Aí eu peguei, sei lá, eu nem decidi o que eu ia pregar ainda. Mas na hora que ela falou isso, eu, rapaz, escolhi a mensagem agora. Vai ser essa. E no final, ela trocou o louvor, porque ela não acreditou que Jesus usou ela. Esse louvor. Vida é do mestre. Essa é a declaração de um discípulo. E o tal me diz: Meu coração eu vou porque eu não estou confiando em mim. Eu não estou confiando no meu potencial. Eu não estou confiando no meu poder. Eu não confio no meu talento. Eu confio que a minha vida é do meu mestre. Eu sou um discípulo. Eu sou um vaso. Eu sou um instrumento. Mas quem manda é o mestre. Quem decide é o mestre. A Deus eu entreguei. Pode entregar. É do mestre. O barco do meu É ele quem manda. E se ele mandou, você vai. Você vai pisar nas águas. Você vai andar sobre elas. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora, e a minha vida é toda tua, Deus. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre. Oh, meu coração é do meu mestre. E o meu caminho é do mestre. Minha esperança é do mestre. É isso. O mestre
acreditam no trabalho que Ele faz. E hoje a obra dele é você, sou eu. Eu sou o vaso que Ele veio quebrar, mas reconstruir. Você é um instrumento que Ele veio usar. Ele é o mestre. Você é só o discípulo. É só o talmidim dele. É só a criancinha que talvez tenha esquecido algumas coisas que Ele falou, e hoje Ele está puxando a cadeira, dizendo: senta aí, infantil. Senta aí de novo. Vamos começar de novo? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus habitava sobre a superfície das águas. Eu estou falando com gente sem forma e vazia hoje, mas o Mestre está soprando o Espírito sobre você, para que ele volte a se mover. Pai, Mestre, que a Tua voz ecoe em nosso coração, e que os nossos olhos estejam fitos em Ti, focados na Tua obra, naquilo que o Senhor pode fazer. Faz isso, Senhor. Completa a Tua obra nos corações, nos instrui, nos empodera, aumenta-nos a fé. Não a fé no nosso talento, não a fé no que a gente sabe, não a fé no nosso currículo, não a fé na nossa força, nossa capacidade de resistência, não. A fé na obra do Mestre. A fé de que o nosso Mestre acredita que podemos fazer as mesmas obras que o Senhor fez por nós. Isso é salvação. Isso é o Evangelho. O resto é fábula. E no Teu nome nós dizemos que o amor do nosso Pai, que a graça do nosso Rabino, do nosso Mestre, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos os aprendizes, todos os talmidins, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que você possa ir para casa andando sobre as águas, olhando só para o seu Mestre.